Sião, chegai-vos ante o trono seu em santa adoração, trazei humildemente o vosso coração ao Deus eterno e Rei dos reis, Senhor da redenção. O Deus eterno reina no monte de Sião, os astros na amplidão sem fim sustentam com a mão. A Ele seja a honra, a glória e o poder, e acendam os louvores mil ao mais sublime ser. O Deus eterno reina no monte de Sião, entrai no santo templo seu, buscai o seu perdão, buscando sua face, a paz encontrareis e reine para sempre enfim, o eterno Rei dos reis. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao Terceiro Elias. Obrigado pela vossa presença, obrigado também porque sabemos que nos vão acompanhar, obrigado aos amigos que nos seguem. E agora, para continuarmos a louvar o nome do nosso Deus, vamos fazê-lo com o hino número 10. Hino número 10. Louvemos o Rei. Louvemos o Rei, glorioso Senhor, ou vamos cantar do seu ensino amor, escudo seguro é seu grande poder, e sempre seus filhos está a defender. Falemos de Deus, da graça sem par, do grande Senhor, da céu, terra e mar, que forma a chuva, o vento e a luz, a forte tormenta, o seu poder traduz. Cantemos do seu cuidado por nós e demos ao Pai louvor em alta voz. Louvemos, louvemos ao bom Criador, amigo sincero, fiel e redentor. E como é hábito que vimos fazendo sempre, quando fazemos os diretos, principalmente ao sábado, nós cantarmos o hino 526 do Inário antes de proclamarmos a lei do Senhor. Então vamos cantar o hino 526.
justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor o ensinamento, sempre ali perfeito está, é tão rica em seus preceitos e conselhos santos dá. Do Senhor os vossos conselhos justos e benignos são, neles vejo quais espelhos, quanto é mau meu coração, mais que o sol resplandecente, os preceitos do Senhor iluminam nossa mente com divino resplendor. Então, eu vou passar a ler a lei do Senhor que está bem atrás de nós. O primeiro mandamento diz-nos o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. O segundo diz: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quinto, honra a teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Isto são os mandamentos do Senhor abreviados que temos atrás de nós. Tal como disse o apóstolo Paulo, segundo o homem interior sinto prazer na lei de Deus, vamos manifestar esse prazer e essa alegria orando ao Senhor, fazendo dos joelhos, na primeira oração da manhã, em público, para podermos assim convidar a presença de Jesus e do Espírito Santo para este encontro de amigos e amigos de Deus. Vamos então, aqueles que o puderem fazer, tomar a melhor posição, que é sempre de joelhos, porque Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu santo reino. Querido Pai, nós aqui estamos agradecidos depois de algumas horas em que tu nos despertastes, em que estivemos meditando, estudando e orando. Aqui estamos agora de uma forma muito especial para poder partilhar o pão da vida, pão esse que primeiro recebemos e agora chegou o momento de o partilhar. Necessitamos, querido Deus, que as vestes santas do céu, as vestes de justiça, nos envolvam. E a sabedoria do alto tome, Senhor, o lugar em nossas vidas para que aquilo que vamos transmitir não possam ser palavras de homens, mas palavras vindas da fonte pura e da fonte que nos faz saltar para a vida eterna. Fica conosco, com todos aqueles e aquelas que nos irão acompanhar agora de uma forma direta,
quer no nosso canal do Terceiro Elias, quer também no canal Amigos da Bíblia, mas mais tarde no YouTube, também no nosso canal Na Construção da Arca. Querido Deus, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos e impede as influências do mal de nos impedirem de ver tudo aquilo que Tu tens para nos dar nesta manhã. Por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Amém. Hoje, um pouco diferente do habitual, com meia hora antes, porque depois daqui teremos que ir para um outro compromisso. Excepcionalmente, hoje estamos-lo a fazer mais cedo, por razões forçadas. Gostaria de podermos entrar, estamos estudando vários temas que, como eu costumo dizer, foram lançados para o contentor do lixo. E também, se não quisermos entender isso dessa forma, queremos dizer-vos que foram levados para o contentor do esquecimento. Já há algumas coisas que nós estivemos a mostrar, provamos pelas Escrituras que são princípios que têm que ser seguidos pelo verdadeiro povo de Deus e que aquele que os negligenciar ou aquela, não poderá fazer parte dos habitantes do paraíso. Hoje vamos basear o nosso estudo numa passagem do livro de Jeremias. Uma passagem que poderei dizer que todos já ouviram muitas vezes ler, mas que às vezes fica-se apenas pela leitura e não se aprofunda aquilo que essa passagem nos quer dizer. São 3 versículos que nós vamos ler no livro de Jeremias, no capítulo 6 e no versículo 16 ao versículo 18. Jeremias, capítulo 6, versículo 16 ao versículo 18. Vamos então ouvir primeiro a leitura destes 3 versos e depois vamos, como se costuma dizer, cavar no poço da verdade para tirarmos as pepitas de ouro, as pedras de ouro que estão dentro desse poço, que sem escavação nunca poderemos descobrir o ouro da verdade. Vamos então ler o que nos diz. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, vós, nações, informa-te, tu, ó congregação, o que se fez entre eles. Reparem que nestes 3 versos há uma informação e uma reação. Aliás, sempre quando nós recebemos uma informação,
sempre temos uma reação. Isso acontece na vida de cada um de nós no nosso dia a dia. Ao longo do dia nós vamos recebendo informações e mediante as informações temos as nossas reações após recebermos a informação. Então vamos ver quais as informações que Deus, através de Jeremias, aconselha o povo a fazer. Reparem que a primeira coisa que ele diz é: pondo-vos nos caminhos e vede. Nós precisamos entender isto de uma forma bem clara. Reparem que não diz ponde-vos no caminho, mas diz ponde-vos nos caminhos. E nós sabemos, à luz da Bíblia, que o caminho onde andamos e onde estamos vai fazer toda a diferença já nesta terra, mas muito mais na vida eterna. Gostaria de dar um salto muito rápido convosco para a segunda carta de Crônicas, no capítulo 7, segunda carta de Crônicas, no capítulo 7, e vamos ler o versículo 14. Vamos ver o que é que nos diz o verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Reparem que aquilo que Deus disse a Salomão é que a nossa cura e a nossa salvação está ligada aos caminhos por onde andamos. E o que é curioso é que existem caminhos que ao homem parecem direitos, mas que no final dele, como diz o mesmo sábio Salomão, são os caminhos da morte. Portanto, nós vimos aqui neste livro de Crônicas, nesta carta do livro de Crônicas, nós vimos que há uma necessidade, como diz, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Voltemos então para Jeremias. Jeremias diz: ponde-vos nos caminhos. Reparem que, com certeza, que Deus não está aqui a convidar-nos a ir para os caminhos que nos vão levar à perdição. Ele está-nos a dizer para nos colocarmos nos caminhos que vão contribuir para a nossa cura física, mental e espiritual, e que também, através de andarmos nestes caminhos, conseguiremos, pela graça e somente pela graça de Cristo Jesus e a obra incansável do Espírito Santo, receber a vida eterna. Mas por isso, voltemos e pensemos bem. Diz: ponde-vos nos caminhos. Reparem que há um episódio de um cego, não vamos ler por questão de tempo e demais hoje. Há um episódio, mas que todos conhecem, que é o cego Bartimeu,
que era filho de Timeu. E então diz que esse cego estava à saída da cidade de Jericó, à beira do caminho, pedindo esmola. E quando ele se apercebeu, estando ele cego, através da audição mais, como é que eu ia dizer, afiada, ele consegue se aperceber que vinha uma grande multidão e que essa multidão produzia uma grande algazarra. E ele perguntou a alguém quem era, o que é que se estava a passar naquela multidão. E alguém lhe disse: é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré que está vindo no meio da multidão. E então, quando ele veio e se veio vindo aproximar, quando ele viu que agora a sua voz podia ser ouvida, o cego começou a gritar e disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que vinham com Jesus, não vamos entrar nesse pormenor agora, mas as pessoas que vinham com Jesus disseram-lhe: cala-te, cego, porque tu não tens direito a nada. Se estás cego, tu cometeste um grande pecado, isso é uma consequência da tua maldição. E terás que viver assim, porque era assim que acreditavam na altura os hebreus. Mas porém ele continua a gritar. E diz-nos que quando ele continua a gritar, Jesus parou. E há uma coisa curiosa, agora não, porque já, pela graça de Deus, já compreendi, mas há uma coisa curiosa, é que Jesus parou, quando ele para, a multidão também para, e ele disse: trazei-mo cá. E então foram buscar o cego e disseram: vem, Jesus te chama. E o cego levantou-se e foi. E eu sempre me perguntei porque é que Jesus pediu ao cego para vir ter com ele e Jesus não foi ter com o cego. Mas quando nós lemos bem a fundo esse episódio que está registado no livro de Marcos, quando lemos bem a fundo esse episódio, nós apercebemos que Jesus não foi porque ele não estava no caminho. Ele estava à beira do caminho da bênção. O caminho onde ele podia receber a bênção é o caminho onde estava Jesus. E eu quero vos dizer que no final de ele receber a bênção de Jesus, diz o último texto, e o cego seguiu Jesus pelo caminho. Deixou de estar à beira do caminho e passou a andar no caminho. Agora abençoado. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Quando Deus manda esta mensagem ao povo pelos lábios do profeta Jeremias, é porque havia muitas pessoas que estavam à beira do caminho, mas estavam fora do caminho. Diziam-se crentes, diziam-se que acreditavam na lei de Deus, eram exímios, exigentes consigo mesmo em cumprir os regulamentos e as leis. Mas estavam fora do caminho. E hoje, dentro daquele que se chama povo de Deus, existem muitas pessoas que estão fora do caminho. E nós estamos procurando, pelos méritos de Jesus,
abrir os olhos desses para verem que, na verdade, temos andado todos fora do caminho. Por isso, diz claramente, ponde-vos nos caminhos. Precisamos conhecer o caminho e precisamos colocar no caminho. E agora nota o que diz a seguir. E vede. Vede como as coisas vão ser diferentes. E depois ele diz, perguntai pelas veredas antigas. Agora quero-vos dizer uma coisa. Um caminho e uma vereda não são iguais. Uma vereda, às vezes, é um lugar de acesso bem difícil, bem sinuoso. Há lugares que nós precisamos de passar por veredas e que cansam, esgotam e às vezes fazem-nos sangrar. Porque as veredas são lugares que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não nos são desejáveis. Mas Deus aconselha-nos, pondo-vos nos caminhos e procurai pelas veredas antigas. Isto é a informação de Deus. Isto é o conselho de Deus. Mas vamos ver a reação daqueles que ouvem a informação. O qual foi a informação, a reação do povo à informação de Deus. Reparem o que é que diz. Deus disse, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas. E o que é que vem a seguir? Mas eles dizem, o que é que eles dizem? Não andaremos. Quero-vos dizer que eu nestes últimos dias nunca vi a cumprir-se tão rápido estas palavras como se têm cumprido nestes últimos dias. Não andaremos. Reparem que eu fiz, pela graça de Deus e pelos méritos de Deus, pela obra do Espírito Santo, um estudo profundo, baseado na Bíblia e do Espírito de Profecia, sobre 1 aos Coríntios 11, sobre o uso do véu da mulher. Pela graça de Deus, estamos a ver poucos, mas alguns resultados. Eu desafiei àqueles que tentam deitar este ensino para o contentor do esquecimento e do lixo, que me mostrem pelas Escrituras e pelo Espírito de profecia que esta verdade não é uma verdade. Porém, a grande maioria das pessoas, ao ouvir e ver o estudo, diz, não andaremos. Não cumpriremos. Cada um é livre. Deus não vai obrigar a mulher a colocar o véu na sua cabeça quando está em momentos de adoração e de louvor. E então, para calarem a consciência os pseudo-cristãos, o que é que eles fazem? Dizem que é uma questão cultural.
Mas para isso nós temos, nesse estudo, quem quiser ver, está exposto nas nossas redes sociais, quer no terceiro Elias, quer na construção da arca, está lá em PowerPoint para as pessoas verem e lerem por elas próprias. Mas a grande maioria diz, não andaremos. Portanto, vimos que a prova que não estão nos caminhos é que quando recebem uma informação, têm uma reação oposta à informação de Deus. Mas vamos ver que mais nos diz o Senhor. Verso 17, vamos ler de novo. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. Reparem aqui, Deus diz, atenção, que eu pus atalaias. Quem são os atalaias? Os atalaias eram aqueles que tocavam a trombeta para alguma coisa importante que iria acontecer. E o que é que eles disseram a Deus? Aliás, ao profeta Jeremias. Não escutaremos. Não escutaremos. Reparem que interessante. Na informação dizem não andaremos. Quando Deus diz para ouvirem o som da trombeta, eles dizem não escutaremos. E isto é um problema que está a acontecer hoje no mundo religioso. Para não falar no mundo que se diz adventista. Porque hoje eu já não considero mais. Eu considero que nós temos o povo de Deus está em todas as partes da terra. Espalhado. Porque é isso que diz Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Portanto, este povo meu, que está nela, é o povo de Deus. Então o povo de Deus está espalhado. Mas o povo de Deus, ele vai se conhecer pela obediência ao mandar e pela obediência ao escutar. Agora, eu quero vos dizer alguma coisa que eu acho muito importante afirmar. Reparem que quando existe uma informação de Deus, sempre haverá uma reação. Eu ainda há dias houve alguém que me disse, confirmou, que sim senhor, o homem, segundo a Bíblia, deve usar a barba. E eu, pessoalmente, como não tinha estudado o assunto, eu disse, eu não estudei o assunto, nem digo que sim, nem digo que não, mas estava mais a favor do não. Então o Senhor me deu uma repreensão e diz, estuda o tema por ti mesmo, à luz da Bíblia e à luz do Espírito de Profecia. E é curioso que quando eu comecei a estudar o tema, desde o Gênesis até o Apocalipse, pegando nos livros da Mensageira do Senhor, o livro dos pioneiros, cheguei à conclusão que da mesma maneira como Deus deu um sinal à mulher, que é o véu, sinal de autoridade e submissão, também deu a barba ao homem. Onde Deus diz claramente, no livro de Levítico, que o homem não deve cortar os cantos da sua barba. Muitos, mais uma vez, os pregadores da desgraça vão dizer que isto é uma questão cultural. Mas eu pergunto, se era uma questão cultural, porquê
desde o Gênesis até ao tempo dos nossos pioneiros, todos usavam barba. Mostrem-me na Bíblia que é uma questão cultural. Porque eu digo-vos, eu estou obedecendo a esta ordem do Senhor, porque eu não quero resistir e na informação eu só tenho que obedecer a Deus. Mas aqueles que nunca estudaram o assunto, então que caiam de joelhos, não vão ter com os pastores, com os anciãos, com os diáconos, não caiam de joelhos. Orem a Deus. Peçam ao Espírito Santo, implorem. E que o Espírito Santo conduza esse estudo. E chegarão a uma conclusão. Como eu cheguei e como centenas de pessoas no mundo, não digo milhares, porque serão poucos os escolhidos, mas há muitos que, pela graça de Deus, da mesma forma como há irmãs que estão a abrir os olhos ao uso do véu, assim há irmãos que estão a abrir os olhos ao uso da barba. E no próximo sábado nós vamos falar de um assunto também que também foi deitado no contentor do esquecimento, que é o ósculo santo. E nós vamos ver o que é que Deus fala sobre o ósculo santo. Quero vos dizer que irei esta semana começar a fazer esse estudo. Porque eu já li no livro de Romanos que é uma exigência de Deus. Mas não vamos continuar a falar sobre isso, falaremos isso mais tarde. Então, o diabo, como é astuto, e não quer que andemos nos caminhos de Deus, mas que andemos nos seus caminhos, então o que é que ele faz? Vemos que ele arranjou ao homem veredas mais acessíveis, veredas mais fáceis para andar. E digo-vos uma coisa. Diz porque as novas são enganosas. E há duas coisas que Satanás introduziu nessas veredas e nesses caminhos. É o modernismo e o mundanismo. A igreja hoje está a caminhar por estas duas veredas. Modernismo e mundanismo. Ainda agora postei também na minha página, que o estudo não é meu, é de um pastor, mas que eu achei tão interessante, mas tão interessante, tão profundo, e eu então postei na minha página, que é um estudo sobre a vestimenta e um específico, a origem do fato de banho que está agora na altura do fato de banho, a origem do fato de banho, e o fato de banho e a mulher cristã e o homem. Tudo isso foi lançado para o contentor do lixo do esquecimento. Mas vamos então ler o que nos diz a mensageira do Senhor agora em Primeiros Escritos, página 116. Primeiros Escritos, página 116, diz assim a mensageira do Senhor, no último parágrafo: encontram-se na palavra de Deus deveres cujo cumprimento guardaria o povo de Deus humilde e separado do mundo da apostasia, como as igrejas nominais. O lava-pés e a participação da ceia do Senhor seriam mais frequentemente praticados. Jesus deu-nos o exemplo, mandou-nos que fizéssemos como ele fizera. Vi que seu exemplo deveria ser seguido,
tão exatamente quanto possível. Contudo, os irmãos e irmãs nem sempre têm agido tão judiciosamente quanto deviam na questão do lava-pés. E tem havido confusão. Isto devia ser introduzido em novos lugares com cuidado e sabedoria, e especialmente onde o povo não está informado quanto ao exemplo e ensinos do nosso Senhor sobre este ponto e onde haja preconceito contra. Mas almas honestas, pela influência de antigos mestres em que tinham confiança e estão muito carregadas de preconceitos contra este claro dever, e o assunto devia ser-lhes introduzido no tempo e de maneira apropriados. Reparem que diz que encontram-se na palavra de Deus deveres cujo cumprimento guardaria o povo de Deus e separado do mundo da apostasia, como as igrejas nominais. Portanto, há muita coisa que deixou-se de fazer, que se ela se estivesse a fazer, a igreja não estaria no buraco em que está, na apostasia onde está e caminhando a passos firmes para as veredas do fogo. Vamos agora ler o que nos diz Isaías no capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5 e versículo 20. Porque hoje vamos ver o que está a acontecer no meio daqueles que se dizem povo de Deus. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Um grande abraço para ti, Fernando. Deus te abençoe e um santo sábado na paz do Senhor. Vamos então ler Isaías 5:20, o que é que diz? Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Reparem o que é que Deus diz. Ai desses! Ai desses que chamam bem, ao bem chamam mal. Às trevas chamam luz. Ao amargo chamam doce. Ou seja, o que Deus está aqui a dizer, que dentro daquele que se diz povo de Deus, há os do contra que Satanás ali colocou e vão confundir a mente dos fracos. E quando digo fracos, não é fracos de espírito, é fracos de conhecimento. São fracos porque não estudam as Escrituras. Porque se estudassem as Escrituras, ninguém os conseguiria arredar da verdade. Mas são fracos. E como são fracos, quando estão a comer alguma coisa amargo, os poderosos dizem, não, olha que isso é doce. E então eles vão comer o doce como que seja amargo. Quando estão diante de alguma coisa que é bem, eles dizem, olha que isso não é bom, isso é mau. E então o que é que eles fazem? Deixam de fazer. Este é um problema. No livro Mensagens Escolhidas, no volume 1 e na página 201, vamos ver o que nos é dito pela mensageira do Senhor. Notem o que ela diz. O Senhor proporcionará à sua obra força nova e vital. Ao obedecerem os instrumentos humanos à ordem de sair e proclamar a verdade. Agora notem o que vem a seguir. Aquele que declarou que sua verdade resplandeceria para sempre, proclamará essa verdade por meio de mensageiros fiéis,
que darão à trombeta o sonido certo. Lembra o que diz Jeremias? Jeremias disse, estejam atentos à trombeta. Então trombeta são aqueles homens que Deus levanta, que Deus capacita, que Deus enche do Espírito Santo e que falam aquilo não que eles querem, mas aquilo que está escrito. E agora notem, que darão à trombeta o sonido certo. Agora vejam o que diz a seguir. A verdade será criticada, escarnecida e ridicularizada. Mas quanto mais de perto for examinada e testada, mais resplandecerá. O que é que as pessoas vão fazer com a verdade? Vão criticá-la, vão escarnecê-la e vão ridicularizá-la, vão achar ridículo. O quê? Pôr um véu na cabeça, isso é ridículo. Agora ter que usar barba, isso é ridículo. Agora ter que saudar os irmãos, e eu quero vos dizer que ainda não fiz o estudo, com ósculo santo, isso é ridículo. Deixar de comer certas coisas, não pôr mais um fato de banho, isso é ridículo. Mas Deus diz, quanto mais de perto for examinada e testada, mais resplandecerá. Ou seja, quanto mais as pessoas tentarem procurar nas Escrituras se isso tem fundamento ou não, mais ela vai brilhar, mais os olhos brilham ao ler essas palavras. Ela diz-nos o seguinte: como um povo, devemos estar firmes sob a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares da nossa fé. Há muitas pessoas que nem sabem que os pilares da nossa fé são 7. 7 pilares. A Igreja de Deus está segura por 7 pilares. Mas alguns, infelizmente, também já foram lançados para o contentor do lixo. Não vamos falar agora sobre isso. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são os únicos fiéis alicerces. Não é cá teólogos, não é... sabe, isso no grego, no hebraico. Que grego, que hebraico? Que aramaico? Pobres daqueles então que não conhecem nada de grego. Eu sou um deles. Então eu estou desgraçado. Eu tenho que ir agora ter aí com alguém que conhece grego e dizer assim, olha, veja lá se está no grego. Veja lá se está no hebraico. Então não é o Espírito que conduz a mente? Não foi Jesus que disse, se tens falta de sabedoria, pede a Deus? Não foi o mesmo Deus que diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas breves e muito firmes que tu não sabes. Clama a mim. Eu quero vos dizer que é aquilo que eu adoto hoje, é isso. São estes 2 conselhos de Deus. Pedir-lhe sabedoria e clamar a Ele para que Ele me revele aquilo que eu não sei. Agora, deixem-me ler ainda na página 204 do mesmo livro, Mensagens Escolhidas. Diz-nos: foi-me mostrada uma plataforma firmada por sólidas vigas de madeira, as verdades da palavra de Deus. Alguém de alta responsabilidade na obra médica mandava que este homem e aquele outro desprendessem as vigas que suportavam a plataforma. Ouvia então uma voz que dizia:
Onde estão os vigias que deveriam estar sobre os muros de Sião e estão dormindo? Reparem que Ellen White, ela viu em visão que havia alguém que estavam a desprender aquelas vigas da madeira onde estava a plataforma. E se eles desprendessem as vigas de madeira, a plataforma caía. E então ela ouviu uma voz que lhe perguntou: onde estão os vigias? Porque Deus sabe que se não houver vigias a protegerem a plataforma, a vigiarem as colunas que suportam a plataforma, essa plataforma cai. E eu quero vos dizer que essa plataforma já caiu. Por isso é que Deus agora está a chamar homens e mulheres, jovens e crianças, para que se levantem e se tornem atalaias em defesa dos 7 pilares da fé. Que ela diz aqui: foi-me mostrada uma plataforma firmada por sólidas vigas de madeira, e depois ela diz, as verdades da palavra de Deus. Onde estão os vigias que deveriam estar sobre os muros de Sião? Estão dormindo? Esta base foi lançada pelo obreiro mestre e suportará vendavais e tempestades. Portanto, quem é que construiu esta base? O Senhor, o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Então nós não podemos tocar numa daquelas vigas. Numa das 7. E diz aqui: permitirão que este homem apresente doutrinas que neguem a passada experiência do povo de Deus? É chegado o tempo de ação decidida. Meus amigos, é chegado o tempo. Nós temos que agir. Estão a deitar as vigas abaixo, estão a desamarrar as vigas da plataforma, e a plataforma que representa a solidez de onde o povo de Deus se deve manter, que é a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, essa plataforma vai cair se ninguém lhe deitar a mão. Mas vamos agora para a página 205. Diz aqui: pouco tempo depois de enviar os testemunhos acerca dos esforços do inimigo para solapar os alicerces da nossa fé mediante a disseminação de teorias sedutoras, lerei eu um incidente acerca de um navio envolto em serração, tendo à frente o iceberg. Portanto, ela teve uma visão desta crise, e esta crise foi a crise alfa, a primeira crise que se deu com Kellogg, a grande crise na igreja que trouxe, diz que em cada 3 pastores, 2 perderam-se. Então reparem que diz que Ellen White teve um sonho. E ela relata aqui o sonho. E vejam o que é que ela diz. Por várias noites pouco dormi. Tinha a impressão de que estava arcando sob um fardo como um carro carregado de molhos. Uma noite foi-me apresentada claramente uma cena. Achava-se sobre as águas um navio envolto em densa serração. Súbito o vigia bradou: iceberg à frente! Ali, levando-se muito alto que o navio, e estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: enfrentai-o! Não houve um único momento de hesitação. Urgia rápida ação. O maquinista pôs todo o vapor e o timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Com o estrondo, o navio deu contra o gelo. Houve tremendo choque e o iceberg se desfez em muitos pedaços, despedaçando sobre o convés com o ruído do trovão. Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão. Nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, mas não irreparável. Refez-se da colisão, tremendo da proa e a popa, qual criatura viva, e seguiu então o seu caminho.
Reparem que Ellen White, ela percebeu que nesta apostasia e alfa, isto era, quando Kellogg se levantou, era como um grande iceberg. E então o que é que eles tinham que fazer? Enfrentar este homem. Enfrentar as suas doutrinas panteístas. E ele foi enfrentado. E a igreja venceu. Mas notem o que ela diz um pouco mais em baixo. Muitos do nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces da nossa fé. Há muita gente que não sabe quanto custou aos nossos pioneiros esta verdade. Há muita gente que não sabe as horas do sono, os dias de jejum, as noites de oração, não sabem quanto isto custou aos pioneiros. E hoje estamos nos borrifando, lançamos aquilo que Deus lhes transmitiu para o contentor do lixo e dizemos que somos cristãos. E mais ainda, e dizemos que Jesus está para voltar. Quando nós estamos a quilómetros e quilómetros de distância da santidade que Ele exige, por isso Ele diz: voltai às veredas antigas. Deixem-me ler ainda na página 208 do mesmo livro, e quanto eu poderia ler. Ela diz aqui: somos o povo de Deus observador dos mandamentos. Nos passados 50 anos tem-se feito pressão sobre nós com toda a sorte de heresias, isto no tempo dela, a fim de embutar-nos em espírito em relação aos ensinos da palavra, e especialmente quanto ao ministério de Cristo no santuário celestial e à mensagem do céu para estes últimos dias, como foi dada pelos anjos no 14º capítulo do Apocalipse. Mensagem de toda a espécie e feitio tem feito pressão sobre os adventistas do sétimo dia, pretendendo substituir a verdade que, ponto por ponto, tem sido buscada com o estudo e oração e atestada pelo poder milagroso do Senhor. Mas os marcos que nos tornaram o que somos devem ser preservados e sê-lo-ão conforme Deus o mostrou, mediante a sua palavra e os testemunhos do seu Espírito. Ele nos conclama a nos pegarmos firmemente com a mão da fé aos princípios fundamentais baseados em autoridade inquestionável. Portanto, em vez de estarmos a solapar as verdades que Deus estabeleceu, levantemo-nos, como ela disse: onde estão os atalaias? Estão dormindo. E é verdade, os atalaias estão dormindo. E aqueles que se levantam hoje defendendo a verdade tal como ela é em Cristo, eles estão completamente possuídos pelas forças das trevas. Aqueles que os ouvem ridicularizam, criticam, condenam, enxovalham, caluniam. Meus queridos irmãos, deixem-me ler agora uma outra página, um outro livro, que é Testemunhos. Aliás, não está aqui. Está. 258 Primeiros Escritos. Página 258. E vejam o que nos diz a página 258, diz assim: vi um grupo, oh louvado seja Deus, vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus. A primeira, a segunda e terceiras mensagens angélicas. Disse-me o anjo assistente: ai
de quem mover um bloco ou mexer num alfinete destas mensagens. A verdadeira compreensão destas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que elas são recebidas. Reparem, a verdade, a nossa salvação vai depender da maneira como nós recebemos a informação de Deus. Nós vimos no livro de Jeremias 6, quando Deus deu a informação, pondo-vos nos caminhos, procurai pelas veredas antigas, eles disseram, não andaremos. Quando Deus lhe disse, estai atentos à voz da trombeta, não escutaremos. E hoje o que é que está a fazer aqueles que se dizem que deviam ter vergonha? Aqueles que se dizem povo de Deus, não faremos. Está escrito, como ainda alguém há dias me disse, está escrito, eu sei que está escrito, mas eu não faço, eu não quero fazer. E Deus vai levar estas pessoas para o céu. Misericórdia! Misericórdia! Se Ele vai levar as pessoas que resistem à verdade para o céu, então o que é que Ele vai fazer àqueles que obedecem às verdades? Vai levá-los para onde? Para estarem juntos? Deus tenha misericórdia. Testemunhos para ministros. Página 409. E eu não tenho muito tempo, exatamente porque eu tenho um compromisso, e voltaremos a esta mensagem. Página 409. Diz-nos a mensageira do Senhor: ministros não santificados estão-se arregimentando contra Deus e estão a um tempo louvando a Cristo e ao Deus deste mundo, ao passo que professam receber a Cristo, abraçam Barrabás e por seus atos dizem, este não, mas Barrabás. Portanto, nós vimos aqui que ministros estão a servir a Barrabás, a Satanás, e querem servir também a Deus. É isso possível? Não. Deus diz que nós não podemos comer de duas mesas. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando eles pensam que estão a servir a Cristo, estão a servir a demónio da mesma maneira, pregando a Bíblia, lendo as Escrituras, cantando os cânticos, mas estão seguindo a Satanás porque o espírito que os dirige é satânico. Vamos ainda para a página 410. Diz assim: o Senhor conhece os que são seus. Um ministro santificado não deve ter o engano em sua boca. Deve ser sincero como a luz, livre de toda a mancha do mal. Portanto, aqui está a verdade. 412. Eu estou-vos apenas a ler algumas citações. Muitos dos que agora pretendem crer na verdade, mas que não têm uma âncora, estarão ligados com o grupo de Satanás. Qual é a âncora? Qual é a âncora? A âncora que nos liga a Deus é a obediência. A obediência é a âncora que nos liga a Jesus. Muitos sabem que é uma verdade, mas não estão ligados à âncora pela obediência. Sabem que está escrito, mas não obedecem. Diz, vamos ler agora na página 413, diz ele: deixaste que a palavra do Senhor caísse desatendida por terra, e agora o Senhor tomou homens que eram meninos, quando vós estáveis na parte avançada na frente da batalha, e lhes dá a mensagem e a obra que não tomaste sobre vós, sereis para eles pedras de tropeço, critiqueis, direis, e estão saindo do seu lugar. No entanto, não preenchestes o lugar que eles agora são chamados a ocupar. Quem é que Deus está a chamar? Os ignorantes, aqueles que não conheciam nada. O Senhor agora está a chamá-los para ocuparem o lugar daqueles que se julgam conhecedores de tudo. Bom, vamos
continuar, porque vamos ver como começou a apostasia. Como é que a apostasia, o afastamento das verdades começou? Sabem como começou? O livro de Gênesis apresenta-nos como começou. E vejam como ele começou. Gênesis capítulo 6. Como é que as pessoas se afastaram da plataforma da verdade? Gênesis 6. E vamos ler o versículo 2. O que é que diz? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então o que é que viram os filhos de Deus? As filhas dos homens. As filhas dos homens. E o que é que eles viram nas filhas dos homens? Eram formosas. Mais beleza. Agora perguntaram mais belas? Não. Era uma beleza artificial, porque elas faziam aquilo que Deus condena. Vestiam-se de uma forma condenável, mas mais atrativa para o homem. Embelezaram-se, colocando nelas coisas que Deus condena, como as pinturas, como os ornamentos. E então o que é que aconteceu? O povo de Deus, começou a afastar-se do ideal. Vejam o que nos diz Patriarcas e Profetas sobre isto. Patriarcas e Profetas, na página 77, diz-nos assim a mensageira do Senhor. Nós estamos aqui numa maratona rápida. Na página 77, diz assim: por algum tempo, as duas classes permaneceram separadas. E que eram as duas classes? Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Caim e os filhos de Sete. Caim representa o inimigo, Sete representa o povo de Deus. E durante algum tempo estiveram separados. Mas agora notem, a raça de Caim, espalhando-se do lugar em que a princípio estava, estabeleceu e dispersou-se pelas planícies e vales onde os filhos de Sete haviam habitado. E os últimos, para escaparem da sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas e ali fizeram a sua morada. Reparem a estratégia do inimigo. O que é que o inimigo fez? Levou os habitantes, os seguidores, a herança de Caim, os descendentes de Caim, a saírem do lugar onde eles estavam e foram para o vale. Quando o povo de Deus viu que corria perigo e que agora, ao vir a descendência de Caim para junto deles para o vale, o que é que fez o povo de Deus? Diz-nos aqui, para escaparem da sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas e ali fizeram a sua morada. Que coisa maravilhosa! O Espírito de Deus estava a trabalhar na mente da descendência de Sete. E eles disseram, nós aqui corremos perigo. Então vamos para as montanhas. E foram para as montanhas. Mas veja o que diz a seguir. Enquanto durou esta separação, mantiveram em sua pureza o culto a Deus. Mas com o correr do tempo, arriscaram-se pouco a pouco a misturar-se com os habitantes dos vales. Pouco a pouco. As coisas começam pouco a pouco. Esta associação produziu os piores resultados. E agora vimos resultados tão terríveis que Deus disse a Noé: eu vou destruir a terra com um dilúvio. Vou destruir a terra e os seus habitantes. E mandou Noé sair do vale e ir construir uma arca no alto da montanha Ararat. Sempre Deus nos tira dos vales para as montanhas.
Mas hoje, o povo de Deus que já havia de estar nas montanhas, ainda está nos vales. Porquê? Porque lhe interessa estar misturado com os filhos de Caim. Deixem-me ler ainda na página 78. Página 78 diz assim: misturando-se com os depravados, tornaram-se semelhante a eles no espírito e nas ações. As restrições do sétimo mandamento eram desatendidas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Sete entraram pelo caminho de Caim. Leiam o que é que nos diz, porque só tem um capítulo Judas, antes do Apocalipse. Leiam o que nos diz o versículo 11 de Judas. Vamos ler? Judas, capítulo 11. O que é que nos diz? Versículo 11. Versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prémio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. O que é que aconteceu com eles? Desceram da montanha e foram para onde? Entraram no caminho de Caim. Por isso é que Deus disse em Jeremias 6,16: procurai os caminhos, entrai, procurai pelas veredas antigas. Quero-vos dizer que a grande maioria que se diz, e deixem-me dizer, que se dizem adventistas, já entraram pelo caminho de Caim. Nós iremos ver isso, eu não vou ter mais tempo de falar isso, porque eu vou mostrar-vos o que são as veredas antigas. Mas, como nós vimos, pouco a pouco, foram entrando pelos caminhos de Caim. E a mensageira do Senhor diz exatamente isso. Que quando eles se aperceberam, vejam o que já tinha acontecido. Tarde demais. Diz-nos a mensageira do Senhor aqui: os filhos de Sete entraram pelo caminho de Caim. Fixaram a mente na prosperidade e gozos mundanos e negligenciaram os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor. Os homens se não importavam de ter conhecimento de Deus. Em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Por isso Deus os entregou a um insentimento perverso. O pecado propagou-se largamente na terra como uma lepra mortal. Queridos amigos, quero vos dizer que o mesmo que aconteceu naquele tempo está a acontecer agora, mas de uma forma pior. Por isso, nós vamos ter que concluir. E eu vou ser forçado, deixem passar a expressão, amanhã, por volta das 8, eu vou abrir uma exceção e vamos continuar com esta mensagem. Eu, como gosto de cumprir os meus compromissos, vamos ter que sair já de seguida. Por isso, vamos cantar um hino e vamos já de seguida para outro lugar. Vamos cantar então o hino 40. número 40. Cantamos assim.
Sendo nosso Pai Celeste, somos sempre bem guardados, nem as aves e as estrelas Ele mostra tais cuidados. Deus com zelo, com ternura, seus filhinhos alimenta. Do pecado Ele os livra, em seus braços os sustenta. Na tristeza ou na bonança, nunca os filhos seus olvida. Seu desejo é guardá-los puros e santos para a vida. Aqueles que o puderem fazer, convidar-vos-ei a dobrarem os joelhos conosco para a oração final. E não esqueçam que amanhã às 8 horas nós vamos concluir esta mensagem sobre as veredas antigas. Não percam a segunda parte, porque sem dúvida é a mais importante. Querido e bondoso Pai Celestial, nesta manhã nós te estamos muito gratos, Senhor, pela tua companhia, pela companhia amiga dos teus anjos, querido Deus. Querido Pai, há muitas verdades na tua palavra que nós já há muitos anos estamos na tua igreja e que desconhecíamos, Senhor, e que agora estamos a descobrir, porque o teu Santo Espírito, querido Deus, nos fala à mente e nos diz, Senhor, para escavarmos na tua palavra, para podermos conhecer e estar informados e também, Senhor, guardar e praticar aquilo que tu tens escrito nela, Senhor. Amém. Por isso, querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Amém. A escutarmos, Senhor, e obedecermos àquilo que Tu queres. Amém. Porque sabemos, Senhor, que há muitas pessoas e nós não queremos estar no meio dessas pessoas que conhecem, mas não obedecem, que escutam, mas não ouvem, querido Pai. Amém. Porque insistem, Senhor, na rebeldia contra Ti. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, como a bússola o é o polo, querido Pai. Senhor, dá-nos um santo sábado na Tua companhia. Abençoa aquelas pessoas, Senhor, que nos estão a ver neste momento e posteriormente, Senhor, aquelas que depois irão ver também este culto de adoração e louvor a Ti. Ajuda-nos, Senhor, pois, a obedecer em todas as coisas, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Um bom sábado para todos na paz de Deus e que a luz do Senhor resplandeça sobre a minha e sobre as vossas vidas. Fiquem com Deus.